Sábado, 20 de junho de 2026. Se existe uma doença, meus irmãos, silenciosa do nosso tempo, ela se chama, preste atenção, preocupação. Preocupação com o futuro, preocupação com as contas, com a saúde, com os filhos, às vezes com os pais, com aquilo que pode acontecer amanhã. E o mais curioso é que muitas vezes nós passamos tanto tempo preocupados com amanhã que acontece o quê? Deixamos de viver o hoje. E talvez seja justamente por isso que o Evangelho de hoje toque tão profundamente o coração humano. Hoje você vai ouvir nosso Senhor falar: não vos preocupeis com a vossa vida. Essas palavras, meus irmãos, não são dirigidas a pessoas sem problemas. Elas são dirigidas a pessoas reais. Pessoas que trabalham, pessoas que enfrentam dificuldades, pessoas que tinham dificuldades, responsabilidades. E mesmo assim, nosso Senhor faz esse convite, ou melhor, fez esse convite. E não é um convite para irresponsabilidade, não. É um convite para confiança. Agora, preste atenção, escuta toda a palavra na íntegra com atenção. E talvez Deus tenha algo para falar para você nesse dia de hoje. Leitura do segundo livro das Crônicas. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhes queria dar ouvidos. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus. Por que transgredis os preceitos do Senhor? Isso não vos será de nenhum proveito. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no à pedrada por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de 1 ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os filhos fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o 88. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que estás nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E porque ficais preocupados com a roupa, olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós? Gente de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, como eu amo esse evangelho. Mas vamos começar pela primeira leitura. Ela narra um dos momentos, não é o maior na minha opinião, mas é um dos momentos mais tristes da história do povo de Deus. Porque depois da morte do sacerdote Joiada, o rei Joás se afasta do Senhor. E aí aquele mesmo rei que havia sido preservado por Deus quando criança, lembra que nós fizemos a leitura ontem? Aquele mesmo rei que recebeu tantas graças, agora esqueceu a origem de tudo que recebeu. E aí quando o profeta Zacarias adverte ele rejeita a correção. Meu irmão, minha irmã, o drama não começou quando Joás pecou, não. Começou quando deixou de confiar em Deus. Toda vez que o coração se afasta do Senhor, procura segurança em outra coisa. Por isso que eu e minha esposa, a Rose, a gente conversa e sempre fala, deixou um domingo de ir na missa, aí no outro já não vai porque não foi no anterior e assim vira uma bola de neve e a pessoa acaba se afastando, infelizmente. E se a gente procura segurança em outra coisa, vai procurar onde? Vai procurar segurança no poder, no dinheiro, nas próprias forças, na opinião do outro. Meu irmão, minha irmã, nada disso consegue sustentar uma alma. É exatamente por isso que tantas e tantas e tantas clínicas de psicologia, psiquiatria, tantos terapeutas, é por isso que cresce cada vez mais. Por isso que eu, por exemplo, mais a Rose do que eu, temos atendido as pessoas e ajudado as pessoas a ordenar a vida para o amor. Por quê? Porque as pessoas estão sem sentido na vida. E aí a gente precisa pegar pela mão e endireitar em nome de Jesus. É lógico, né? Só que nada disso que eu acabei de falar pode sustentar a alma, como eu falei. E nosso Senhor, ele fala isso no Evangelho, porque nós não podemos servir a dois senhores. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que escolher
onde a gente coloca a nossa confiança. E dependendo de onde a gente tem colocado a nossa confiança, vai ficando cada vez mais caro o retorno. Meu irmão, minha irmã, talvez nunca tenha existido uma geração com tantas comodidades e ao mesmo tempo tão ansiosa. Jesus olha para os pássaros do céu, para os lírios do campo, ele fala isso, e ele nos convida a lembrar de algo que frequentemente esquecemos: Deus é Pai. Deus não é um padrasto, Deus não é um pai distante, Deus não é um pai indiferente, Ele é um pai que conhece a sua necessidade. Isso não significa que não teremos cruzes, meus irmãos, não significa que tudo vai acontecer como nós desejamos, mas significa que nunca, nunca, nunca nós caminhamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Santo Agostinho dizia que muitas das nossas inquietações nascem porque nós tentamos descansar em coisas que passam. E quando a gente pega o meu santo de devoção, São Pio de Pietrelcina, ele fala: reza, confia e não se preocupa. Escreve isso aí nos comentários: reza, confia e não se preocupa. Reza, confia e não se preocupa. Não porque os problemas sejam pequenos, não é isso, mas porque Deus continua sendo maior do que eles. E há uma diferença enorme entre carregar uma cruz sozinho e carregá-la com Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez exista algo que está roubando a sua paz neste momento. Pode ser uma preocupação financeira, pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação familiar, pode ser que as finanças ou a enfermidade seja de outra pessoa que você ama. Talvez seja uma incerteza sobre o futuro. Jesus não pede que você ignore essas realidades, mas Ele pede que você coloque nas mãos de Deus, nas mãos dEle. A preocupação excessiva tenta controlar aquilo que ainda não aconteceu. Minha irmã, meu irmão, a confiança entrega o amanhã àquele que já está lá. O que mais preocupa seus pensamentos? O que mais preocupa os seus pensamentos? Você passa mais tempo preocupado ou mais tempo rezando? Meu irmão, minha irmã, sua segurança está em Deus ou apenas nas circunstâncias? Deixa eu te perguntar o que o Senhor está pedindo que você entregue hoje para Ele. No fim do Evangelho, Jesus deixa claro uma frase que vale a pena levarmos para toda a vida: buscai primeiro o reino de Deus. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as preocupações elas não desaparecem, mas deixam de ocupar, preste atenção, o trono do seu coração, e a paz começa a voltar aos poucos. Ele é o nosso esposo tão sonhado, o esposo tão bonito, Jesus. Passe a confiar mais no Senhor, volte a confiar em Deus. Talvez as circunstâncias, elas não vão mudar de imediato, mas você estará mais forte ao lado do Senhor Jesus. Confie em Deus e volta o seu coração hoje para Ele.